Estou aqui à tua disposição. Estava te ouvindo sobre o viver de terapia e esta foi uma escolha minha. É, Na verdade, até porque eu não conseguiria fazer mais outra coisa. Eu queria tanto só viver dentro deste mundo que a única opção seria viver da própria terapia, sustento, né? Uhum. E, Nelson, como é que tu chegou na terapia holística? Como é que foi a tua história? O que que te levou a conhecer mais? Que eu sei que tu começou pelo Reiki, né? Como é que tu chegou até o Reiki? Como é que foi essa história de chegar nessa proposta de vida? Eu vou lembrar um pouquinho antes que quando eu estava lá em Iraí, onde eu nasci, e eu saí de lá aos 19 anos de idade, eu tinha uma necessidade muito grande de conhecer mais, de explorar mais possibilidades. E aí então eu fui morar em Porto Alegre, eu trabalhava no Banco do Brasil na época, isso lá em 89, e me deu esta oportunidade de poder explorar possibilidades e descobrir o que eu mais gostaria de fazer. E eu estava no Banco do Brasil, gostava muito, era muito especial trabalhar na empresa, era uma empresa muito especial para mim. Entretanto, eu queria fazer algo que minha alma estava me chamando. E aí eu comecei a procurar terapias. Então veja bem, isso também pode ser uma forma que algumas pessoas podem entender isto como parecido com a sua história. Eu tinha um emprego fixo, um emprego bom, um emprego que me dava um dinheiro o suficiente para ficar nele. Porém, também ele me gerava um dinheiro que dava margem para pensar em outra coisa. Entendi. E aí eu comecei a investigar para que eu servia. E o tempo todo eu me voltava para as terapias. Eu queria trabalhar com pessoas. Eu queria ser médico de almas, como eu dizia, com todo respeito à profissão médico, não querendo substituí-la. Uhum. Mas é que tinha um livro que falava médico de almas. Eu disse, nossa, eu quero atender pessoas. Eu quero cuidar de pessoas na alma. E então eu tinha uma situação, como que eu vou largar tudo? E aí eu fiz alguns cursos do Sebrae sobre empreendedorismo, e aí eu descobri que antes eu precisava fazer uma pesquisa, e eu descobri, antes eu também queria montar uma loja, eu descobri que essa loja daria prejuízo. Aí eu fiz uma outra pesquisa de mercado, descobri que um outro negócio, que eu nem me lembro mais o que era, na época era muito comum ter vans, montar servidores de internet para servir a cidade. E esses negócios todos eram muito bons, mas eu notava que na ponta do lápis dava prejuízo. Hum. E aí eu descobri que ser terapeuta também poderia dar prejuízo. Mas eu descobri que era o que eu queria, era a minha paixão, então valeria a pena levantar pela manhã. Com isto, eu fiz um movimento de começar a me especializar em terapia antes de sair do banco. E aí eu descobri o Reiki através de um grande amigo, na época, já falecido hoje, o Romeu Sander, que ele conversou comigo sobre o assunto, eu me interessei muito, já fazia curso de massagem, já estava lá na área, e aí eu fiz este movimento de começar a atender em casa com Reiki, já que meu primeiro mestre foi o Romeu Sander. E aí ele me ensinou, junto com a sua esposa Vera Sander. E eles me ensinaram o Reiki e eu comecei a atender pessoas. E aí eu comecei a distribuir cartões na cidade. Então eu trabalhava no Banco do Brasil e atendia em casa. E aí começou a competir a agenda. Sim. E aí que eu tive que tomar uma decisão muito corajosa. E levou muito tempo para ter esse movimento, né? Assim, de mudança, assim, de transição, ou foi rápido? É, a parte de eu me decidir a sair do Banco do Brasil para me dedicar a esta área, ela foi rápida no sentido de que eu consegui clientes rápido. Deu acho que uns 8 meses. Eu conseguindo cliente, daí começou a aparecer mais cliente do que eu podia atender nos meus horários vagos. Então ali começou a dar um sinal. Eu não pagava, eu tinha baixas despesas, né? E recebia as pessoas na sala de casa, Uhum. né? Então, isso lá em Taquara, né? Na época eu era casado com a Edela, e aí então na casa que nós morávamos eu recebia as As pessoas. pessoas. E tem um detalhe importante, a família precisou apoiar também, né, a decisão da saída do banco Uhum. e eu me dedicar completamente ao assunto. Ah, um detalhe importante, eu percebi que eu não queria fazer massagens, eu queria era lidar com a energia. E aí depois eu descobri que eu não queria só lidar com a energia, eu queria ouvir as pessoas. E aí eu comecei a dividir o tempo entre ouvir e aplicar energia. E aí começou a crescer um outro lado
da minha parte terapêutica, que era a orientação verbal. Legal. Eu pergunto isso porque muitas pessoas sentem esse chamado, estão trabalhando em algo que não tem nada a ver com a terapia holística, fazem algum curso, alguma técnica, conhecem algo, né? Na época que eu conheci a terapia holística, eu também conheci o Reiki primeiro, foi uma das primeiras técnicas. Na verdade foi radiestesia, depois foi Reiki. E aí ali eu comecei a sentir um chamado maior de querer levar tudo de bom que eu estava sentindo para as pessoas. E muitas pessoas, elas começam a sentir isso, elas já começam a se movimentar e começa a acontecer muito rapidamente. Muito mais rápido do que racionalmente pensando antes de começar a meter a mão na massa, como eu digo, né? Então é muito legal isso de ver que realmente, quando a gente está começando um trabalho como esse, o universo se movimenta porque... Eu falei esses dias num vídeo e gosto muito de dizer que a nossa maior missão é servir ao plano maior, né? Então o plano maior quer que a gente faça isso. Só que existem as coisas da Terra que precisam ser administradas, né? Que não cabe a eles. Enfim, Nelson, baseado na tua história de vida, em tudo que tu já vivenciou nesses quantos anos mesmo de... 18 anos. 18 anos, gente. É uma história... É uma história. Bem longa para contar, muita experiência, né? Nossa. Tropeços, acertos. Tropeços, acertos. Atendi nos mais diferentes ambientes. Assim, os inimagináveis e possíveis que às vezes tinham nas cidades do interior, por exemplo. E passei por muitas histórias muito especiais. Legal. O que tu considera que tenha sido talvez o teu maior erro dentro desse trabalho, que hoje tu reconhece e que tu sabe que errou, mas que conseguiu vencer e que isso pode encurtar a curva de aprendizado das pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que foi um erro eu não me conhecer o suficiente em algumas áreas. Eu acho que eu tive muito problema na área da gestão, da administração, porque veja bem, eu comecei a substituir o meu trabalho. A minha meta, eu guardei 1 ano de dinheiro para ficar 12 meses, caso não desse certo o meu negócio, eu tinha uma margem. Mas eu substituí muito rapidamente o dinheiro do meu salário do banco. Em 3 meses eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava no Banco do Brasil. Claro que eu fiz propaganda, eu trabalhei, eu batalhei, eu fiz parcerias. Só que aconteceu uma coisa, como eu cresci rapidamente, o que aconteceu? Eu comecei a aumentar meus gastos rapidamente. Eu comecei a ficar muito confiante. E aí eu comecei a ter uma situação que eu não considerei uma margem de segurança. Eu não corri risco calculado. E esse foi meu grande erro, onde eu cometi ele mais de uma vez. Onde eu não sabia que esse era o problema, eu não enxergava que eu tinha problema da administração financeira. E aí eu tinha um gasto e um ganho. Só que os meus ganhos eram maiores do que os gastos. Só que daí eu fazia mais alguma compra, eu fazia mais algum investimento, alugava mais uma sala, eu dava um passo maior em marketing, aí eu investia um valor maior, só que daí não entrava. E eu não tinha 2 erros, então. Eu não guardava dinheiro e eu, ao mesmo tempo, tinha um custo muito alto. Não programava. Não programava. E aí eu tinha que me arrebentar trabalhando para conseguir pagar. E isso gerava muita preocupação. Mas um aprendizado muito grande, de nunca deixar o cliente desassistido pelas minhas preocupações. Então o erro grande foi este, de crescer sem considerar o próximo passo, sem considerar que nem sempre dá certo o plano. Eu sempre eu fazia assim, em outras palavras, eu já contei 3 erros, né? Um outro erro era acreditar completamente que aquele projeto daria certo. Então eu ia lá e montava um mega curso e gastava milhares de reais anunciando, e aí não entrava o mesmo valor. E aí eu tinha conta. Então esse era um excesso de confiança, um problema de estratégia de planejamento financeiro. E o que tu diria, assim, que dica tu daria com relação a esse teu aprendizado que seria essencial para quem hoje está se programando e principalmente se organizando financeiramente, né? Porque eu vejo nas consultorias, nos cursos e o pessoal que eu estou acompanhando que esse é um desafio de muitos terapeutas, porque talvez 95% das pessoas que entram nessa área não são administradores. Não sabem disso, né? Isso. Eu era professora, trabalhava com educação infantil, formada em pedagogia, nunca tinha administrado nada na vida. E me deparei com um espaço holístico, onde eu tive que começar a administrar, porque eu tive que começar a vê-lo como um negócio.
E até então eu não via como um negócio, eu achava que era uma sala para eu atender, um local para eu ter o meu trabalho. Na verdade, mas tem toda uma parte administrativa. Então, que dica com relação a isso que tu pode dar para as pessoas melhorarem essa questão ou não entrarem nessas armadilhas, né? Eu posso dar mais de uma? Pode, claro. Uma das dicas que eu dou para quem é bastante espiritualista, para quem tem a personalidade espiritual, então há uma sensação de que tudo vai dar certo sempre. E como os seres de luz não fazem contabilidade, tu mesmo há pouco falou que tem coisas que eles não fazem, então eu descobri anos depois, pode parecer estranho, um dia eu pensei, puxa, aqui na Terra tem que fazer contabilidade. Eu já tinha feito técnico em contabilidade no ensino médio, mas não peguei para mim. E aí então não adianta os seres de luz, os mestres, os seres que cada um é devoto, eles não vão fazer essa parte. E números não enganam. Então tem que ter um controle financeiro, tem que ter uma planilha. Eu não gostava de fazer isso, não gosto muito até hoje, mas hoje eu sei que precisa, é necessário ter um controle entre entrada e saída. E um detalhe muito importante, um dos grandes segredos é guardar uma margem para si, aquela que não se mexe, pode ser 10%, 5%, e guardar uma margem para o próprio negócio, 10%, 20% do que entra para o próprio negócio, para que ele possa crescer de maneira sustentável. E uma terceira dica tem a ver com a reforma íntima, tem a ver com a habilidade de reconhecer que eu era assim, se fala em inteligência financeira. Quando eu fui ler sobre inteligência financeira, eu pensei assim, eu tenho demência financeira. Eu era muito burro financeiramente falando, por mais que trabalhei no Banco do Brasil. Mas no Banco do Brasil eu trabalhava em setores ligado às humanas. Então eu não aprendi a parte financeira. E aí o que acontece? Precisa realmente fazer, olhar para si e saber. A minha limitação era tão grande que quando eu fui fazer a parte financeira, eu delegava para as pessoas, não, eu não quero mexer no dinheiro. Tá? Precisa sim, precisa olhar para o dinheiro, é algo importante. Legal. E Nelson, o que tu considera então que dá certo sendo terapeuta holístico? O que tu considera que é essencial para um terapeuta ter sucesso na sua carreira? Além dessa parte financeira, o que mais que pode ajudar essas pessoas a encontrarem realmente o sucesso que elas procuram na profissão? Eu vou, assim, dentro dos meus valores, dentro do que eu entendi e que funcionou para mim, que funcionou para os alunos que fizeram isso, para os colegas, que eu sei que você faz isso, é assim, vai fazer algo, faça o melhor possível. E ainda olhe depois que terminou e pense, no que eu posso melhorar? Aonde que eu posso melhorar? E até prepare a próxima sessão. Eu preparava a próxima sessão, eu exercitava, eu ensaiava o que eu ia falar com as pessoas, para falar muito bem dito, na hora certa, do jeito certo. Então assim, uma das maiores dicas que eu entendo que para quem quer ser terapeuta holístico é ter uma visão holística. Porque a maioria dos terapeutas holísticos não tem visão holística, tem visão cartesiana, tem visão mecanicista. Eles ficam separando, isso não serve, isso é proibido, isso não pode, o professor falou que isso não dá. Fica separando dentro do reiki, aí não pode, aí se faz reiki não pode fazer constelação, aí se faz constelação não pode fazer astrologia. Essa separação na cabeça da pessoa, se ela é holística. Então isto, eu acho que a pessoa precisa aprender e treinar o holismo. Ela precisa aprender a ter visão sistêmica, para que ela realmente possa dar o melhor dela e estar inteira ali. Resumindo, eu acho o seguinte: seja excelente no que você faz e tenha no máximo nota 8 na tua escala. Eu tenho máximo nota 8 para qualquer coisa que eu faço. Então, às vezes, quando a família pergunta, e aí, qual é a nota? 7, 6, 5, 4. Nossa, mas o teu cliente saiu super satisfeito e feliz. Eu não conto o que é, mas na avaliação dentro de mim, eu sei. Eu sei que foi 10 para ele, mas é que eu quero chegar mais longe com ele. Então assim, queira levar o teu cliente a um patamar que ele ainda não conhece. Queira levar você em primeiro lugar a um patamar que você nunca viu dentro de si. Precisa ter coragem para desafiar a si mesmo.
porém vale a pena. Eu estudei coaching, programação neurolinguística, o próprio Reiki, vários modelos, sempre com esta visão. Eu quero fazer o melhor, eu vou praticar tudo, eu quero o melhor nisto. Isto te dá clientes que olham para você e te dão credibilidade, porque eles notam que estão em boas mãos. Pode ser que seja a primeira vez que você está fazendo esse atendimento. Você nunca usou aquele modelo, não tem problema nenhum. Você olhou para ele, deu uma estudada e também comece logo, porque tentar ficar pronto nunca vai ficar. Comece logo, mas aí avalie, puxa, já foi muito bom, então o que eu posso fazer para melhorar mais ainda? E comemore o que já conquistou. Muito bom, isso aí. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias, que no mínimo, a primeira consulta tem que ser a melhor consulta do mundo, a melhor consulta que tu já fez na vida, porque Isso. sempre vão ser ótimas primeiras consultas, né? Para a pessoa que está chegando ali. Eu aprendi com Jerônimo Temel que quando a gente Muito bom. realmente tá se desempenhando e fazendo tudo para dar o seu melhor, tu tá mostrando pro teu constante, pro teu cliente, que tu se importa com ele, né? Então essa coisa de se importar, eu acho que isso que o Nelson falou é essencial mesmo, eu também acredito nisso. Porque as pessoas, elas sabem quando você se importa com ela. Isso. A gente se sente bem e feliz quando a gente é visto com esses olhos. Quando você chega num local e é muito bem atendido, você percebe que ali as pessoas se importam com você. E dentro da terapia holística, nós vemos alguns equívocos que têm a ver com essa questão toda, de às vezes não saber administrar o seu trabalho e deixar grandes oportunidades passarem. Assim, coisas muito boas podem surgir a partir de um consultante, de um cliente, às vezes oportunidades de tu melhorar a ti mesmo, e tu deixa isso de lado, né? Então, eu acho muito importante isso mesmo. Acho que foi uma ótima dica para você que está aí nos assistindo. Pode falar, Nelson. Eu só ia comentar que eu comentei algo aqui que tem muito a ver com os cursos e com palestras. Quando meus familiares me perguntam essa avaliação, eles nunca me perguntam sobre o cliente. Esse é um detalhe importante. E aqui é bom lembrar que eu tenho uma caminhada como terapeuta de atendimentos individuais, com milhares de sessões, e palestras e cursos. Né? E hoje eu migrei e fiquei focado em palestras e cursos. Eu estou num período sem atendimentos individuais, como uma escolha. Ótimo. E pra gente finalizar o nosso vídeo, que tá muito bom, Nelson, uma dica, uma técnica, o que tu quer ensinar para as pessoas que tu acha que seja importante para esses terapeutas que ou não estão dando certo no seu trabalho, pessoas assim, eu recebo e-mails todos os dias de pessoas dizendo que elas já tentaram de tudo e nada dá certo, nada funciona, que elas não conseguem largar o seu emprego para serem terapeutas, outras estão querendo migrar, estão querendo fazer essa mudança, mas não conseguem, não se encorajam. Então, qual é a tua dica final, assim, o teu plus a mais pra gente finalizar aqui? Kátia, você estava falando isso e eu pensei, poxa, o que eu poderia dizer, né? Técnicas tem muitas. Mas você falando esta questão que me parece que bate na porta de muitos terapeutas, e já bateu na minha porta porque eu também fui buscar ajuda para resolver o meu emaranhamento financeiro. Antes de mais nada, gostaria de comentar que é possível ganhar muito bem como terapeuta. É possível ganhar bem mesmo. Eu tive grandes fases, assim, me lembro quando diziam que eu era louco de ter saído das terapias, do mundo seguro, de um emprego. Eu me lembro, assim, que teve, nos anos seguintes, eu cheguei a ganhar, num ano, o que eu demoraria 15 anos para ganhar, no Banco do Brasil, por exemplo. Com estratégia de negócio, não pode ser só atendimento daí, eu tinha cursos, né? Claro. Mas aí eu tinha uma agenda gigante. Né? Tem que mesclar, né? Tem que mesclar. Mas então aqui já está uma dica. Por que eu quis dizer isso? Porque se você quer se movimentar na direção do teu objetivo, você precisa olhar o que ainda falta e o que ainda pode melhorar. Porque se ainda não está dando resultado, o que importa ainda é o efeito. Tem algo para melhorar. Se o efeito não está bom, tem algo para melhorar. Então aqui eu vou falar algo, não precisa ser comigo, sob hipótese alguma, estou olhando agora para você saber da minha sinceridade. Existem
centenas de profissionais do que eu vou falar agora. Eu notei que muitas pessoas que estão enroscadas na sua questão profissional e de caminho, de destino, duas coisas são muito importantes neste momento. E você pode escolher as duas ou uma de acordo com o que se adequa a teus valores. Uma delas é regressão de memória. Você pode fazer então regressão de terapias de vidas passadas, ou hipnose. Aí você vai escolher um modelo que mais se compatibiliza com os teus valores. É muito interessante porque isso limpa, retira muitos bloqueios do inconsciente. Eu fiz isso muitas vezes, de todos uns 2, 3 modelos. Eu fiz terapia de vidas passadas, já muito tempo atrás, fiz hipnose, fiz um modelo que só vai até o ventre, fiz a conhecida, que é a APR, né? Psicoterapia reencarnacionista. Psicoterapia reencarnacionista, todas me agregaram muito. Então a dica é, busque tratamento. Tem coisas que não se consegue resolver sozinho. E o terapeuta holístico, ele tem essa tendência de querer se isolar e achar, poxa, eu já tenho um monte de técnico, posso buscar ajuda. Tem que buscar sim, porque você vai ganhar muitos anos. Eu faço isto. E a outra dica é na área das constelações familiares. Muitos fatos estão ligados em emaranhamentos de histórias que estamos repetindo, vindo das gerações anteriores. Repetimos com amor, porém é necessário que nos libertemos. Então, eu entendo que essas duas terapias, certamente tem muitas outras, agora eu só escolho duas, para falar para ti, em outras palavras, busque ajuda. Mas busque ajuda de quem vai te dar resultado. Porque aí você aprende como faz para dar resultado para o teu cliente. É isso. Muito bom. Hoje mesmo eu estava olhando um vídeo do Érico Rocha, que é mais para quem acompanha o trabalho do marketing digital. E ele falava disso, muito interessante, porque ele falava de como é importante a gente se libertar daquilo que está impedindo o nosso sucesso e principalmente procurar estar próximo e procurar pessoas que estão na sintonia que nós queremos estar. Então ele deu um exemplo, que às vezes ele vai em grupos de vários tipos diferentes dentro do empreendedorismo digital, e ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, participando de um grupo, e aí ele viu que ele era o que menos sabia no grupo. E ele disse assim, geralmente quando isso acontece, a gente se inferioriza e se sente o pior do grupo. E naquele momento ele teve uma sacada e disse, não, aqui eu tô no lugar certo. É porque se eu não sei, eu vou aprender muito mais com esse grupo que sabe do que o contrário. Então não adianta você estar num grupo que você sabe tudo, né? Acho que tem tudo a ver com o que o Nelson falou aqui. Tem razão. Aproveite e compartilhe com pessoas que estão na mesma sintonia que você quer chegar, não só na que você está. Compartilhe com quem está na mesma sintonia que você, mas dê um passo além, dê um passo a mais. Eu acho que esse é um grande desafio na vida do terapeuta, porque esse passo a mais ele sempre segura. É verdade. E a gente é de se auto-boicotar, né? Claro que sim. Nossa, eu conheço, acho que... Eu pensei que... uma época eu cheguei a pensar, poxa, eu acho que eu devo ter todos os boicotes possíveis de um ser humano, porque tudo que eu já descobri de mim, eu realmente estava muito enroscado. Sempre estamos. Estou menos enroscado, mas continua essa busca. E eu acho que o terapeuta precisa olhar para isso. E eu posso dar uma outra dica aqui? Claro. Ó. Ética. Como é importante trabalhar o ego, o caráter. A profissão do médico, se você chegar para um médico e dizer o seguinte, porque eu fui lá no doutor fulano da Silva, e aí ele falou, o médico fica quieto, ele não entra em debate sobre criticar o outro colega. Ele pode até discordar do que foi feito, mas ele não vai falar mal, ele não vai te dar corda para isso. Porque existe uma ética entre profissionais. Gente, eu não vou citar exemplos porque eu estou 18 anos no mercado, então eu acho que não daria tempo nesse vídeo. Eu só vou dizer o seguinte, nunca entre nesse jogo. E se você está começando e encontrar profissionais que se consideram melhores que os outros e ficam destruindo os outros para crescer, cuidado. Aprenda o que você precisa com essa pessoa, certamente ela tem conhecimento para passar, mas eu acho que nós precisamos unir mais forças em direção ao que é bom para o ser humano. E isto importa muito. Muito bom. Nelson, muito obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Obrigado também pela oportunidade. Muito bom. Acredito que vai ser
excelente para quem está aí, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. Eu já conheço o Nelson há um tempo, acompanho o trabalho dele, já participei de vários cursos com ele. Ele é uma pessoa que eu considero que ele é uma pessoa que tem uma capacidade de movimentar o nosso campo energético de uma forma, inclusive um dos últimos cursos que eu fiz com ele deu uma mudança muito grande na minha vida. Então eu vim aqui porque ele é uma pessoa que realmente tem estrada, é uma pessoa que tem conhecimento, né, e tá buscando evolução espiritual, tá buscando crescimento, e a gente vê que pessoas que estão nesse processo têm muito a contribuir conosco. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. E que cada vez mais surjam terapeutas felizes e realizados. E prósperos. E prósperos. Então tá bom, gente. Quero agradecer a você que está aí nos assistindo. Desejo que você aproveite muito todo esse conteúdo, que anote, que volte o vídeo, que veja e reveja quantas vezes for necessário para pegar todas essas dicas e transformar a sua vida, a sua realidade e a sua prosperidade. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.